Boa noite. Boa noite. PMDB vai presidir a CPI da Petrobras no Senado e o relator será do PT. Já está aprovada a convocação da presidente da empresa, Graça Foster. Explosão de dinamite mata uma mulher dentro de casa em São Paulo. Prefeitura faz cercadinho para usuários de droga na Cracolândia. Mais de 5.000 refugiados aguardam na fila por uma resposta do governo. 161 planos de saúde de 36 operadoras estão suspensos. E nossa equipe mostra as mudanças na Radial Leste para a Copa do Mundo. Explosão de dinamite dentro de casa mata uma pessoa na zona leste de São Paulo. A polícia investiga se o filho da vítima guardava o artefato no local. Segundo a polícia, a explosão foi provocada por uma dinamite que estava dentro de uma mochila. O explosivo, comum em mineradoras, também é usado por criminosos para detonar caixas eletrônicos. Maria José, que morava na casa com 3 filhos, teria pisado acidentalmente no artefato e acionado o dispositivo. Ela morreu no hospital. Uma das filhas dela, que também estava na casa, não se feriu. A polícia investiga se o filho da vítima guardava dinamite na residência. Ele fugiu após a explosão. Ninguém sabia disso. Porque se soubesse, a gente não ia deixar, né? Ninguém sabia. Eu sei que ela entrou pro quarto para cuidar da roupa das crianças e eu só vi uma explosão. Não sei se ela tropeçou, não sei onde estava isso. Só sei que só viu um pipoco aí. O barulho foi tremendo, tremendo, tremendo. Me jogou na parede, eu estava em cima da minha laje, me jogou na parede do impacto tão grande. É triste, cara. Trabalhadeira de segunda a sexta para manter as filhinhas dela aí e o próprio filho tirar a vida dela. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil e será demolido. Após manter reféns em agência do Banco Santander, vigia atira contra o próprio peito na zona leste de São Paulo. As informações são da Polícia Militar. O caso aconteceu na Avenida Doutor Eduardo Cottin, na Vila Formosa. O vigia com 2 armas manteve pelo menos 3 pessoas reféns dentro de uma sala e pediu a presença de sua mulher no local. Por volta do meio-dia, um tiro foi disparado e logo em seguida o vigia foi retirado e levado por um carro do Corpo de Bombeiros. Nenhum refém foi ferido. Entra no 3º dia o julgamento do ex-cirurgião plástico Fará Jorge Fará, no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Fará, de 64 anos, confessou diante dos jurados no Fórum da Barra Funda ter assassinado a amante Maria do Carmo. Ele repetiu a versão que matou em legítima defesa de maneira não premeditada, em estado alterado. O ex-médico declarou que, quando percebeu o que tinha feito com a amante, desejou morrer. Nesta semana, o depoimento de Fará foi marcado por referências religiosas e divagações. Segundo o ex-médico, ele matou a amante depois de sofrer ameaças com uma faca. De acordo com o réu, a vítima veio em sua direção e ele não pensou 2 vezes em se defender. O acusado reiterou que não se lembra da sequência da luta e de ter esquartejado a mulher. Fará está sendo julgado desde segunda-feira. O crime ocorreu em 2003. O ex-médico havia sido condenado em 2008, mas o julgamento foi anulado pela Justiça. Aumenta o número de refugiados no país. Segundo o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, nos últimos 4 anos houve um aumento de mais de 800% do número de solicitações. Mais de 5.000 pessoas aguardam na fila por uma resposta do Ministério da Justiça. O governo atribui o aumento dos pedidos de refúgio ao crescimento do país, na melhora da qualidade de vida da população brasileira e às baixas taxas de desemprego. A Casa Grande, em São Paulo, ficou pequena para a família toda que chegou da Síria nos últimos meses. Eles moravam em uma vila, próxima a Homs, que foi destruída no conflito. Meu primo morreu com um tiro na cabeça e outro no joelho. Ele tinha 9 anos. O Issal veio 8 anos antes com os pais. É uma das únicas que falam português na casa. A avó, Dona Afuf, que chegou há 1 mês, diz que ainda é muito difícil. Ela falou que eles deram visa para ela, que ela está se sentindo bem melhor do que lá, pelo menos aqui ela tem proteção.
A tia de Wissal, Helena, conta que sonha todas as noites com bombardeios e destruições. Ela falou que não tem como esquecer, que vai ficar sempre na cabeça dela, mas aqui, pelo menos, ela dorme sabendo que não vai morrer. O recomeço é sempre difícil, mas cheio de esperança. É o que afirma a outra tia, Scarlett. É o futuro dos filhos dela. Ela espera que eles estudem, tenham faculdade e que no futuro tenham uma vida boa. O acolhimento do Brasil proporciona que famílias consigam se reconstruir depois de situações extremas, como é o caso do conflito na Síria. O Henrique, por exemplo, é o primeiro bisneto da dona Afuf, que nasce aqui em São Paulo. Essa abertura mudou o perfil dos refugiados. Nos últimos 4 anos, são menos colombianos que chegam e mais sírios. E também mais gente de países da África que fogem da violência. Há uma visibilidade maior do país pelas suas próprias iniciativas no âmbito internacional e isso chama a atenção. O país também é visto como um país pacífico, como um país tolerante, como um país seguro. Os pedidos são de 80 nacionalidades diferentes, mas as principais atualmente são de Bangladesh, Senegal, Líbano, Síria e Congo. 5.000 pessoas aguardam na fila por uma resposta do Ministério da Justiça. É o caso deste motorista da Costa do Marfim, na África. Perseguido por questões políticas e étnicas, está há 2 anos no Brasil. Não consegue trazer os filhos porque ainda não foi reconhecido como refugiado. O Brasil é muito bom, entendeu? É muito bom, não tem problema aqui. O problema de refúgio há mais que 2 anos não tem documento. Para os sírios, o processo foi simplificado e não exige entrevista. Estes 2 homens, que preferem não mostrar o rosto por medo de represálias, conseguiram os documentos em 5 meses e já fazem planos para buscar a família. Eu quero viajar para Líbano, vem comigo, filhos, mora aqui. E nós temos observado que a ordem de decisões não tem respeitado, não tem seguido a ordem da chegada e do pedido de refúgio. Para o professor de francês Omana Kassongo, a demora do governo brasileiro atrapalha. Ele é do Congo. Conta que foi perseguido e torturado por questões políticas. Chegou em São Paulo em agosto. Desde então não sabe da família nem quando será reconhecido como refugiado. Ele diz: você não trabalha, não faz nada. O governo deve dizer sim ou não. Projetada em 1945 e inaugurada alguns anos depois, a Radial Leste, ligação entre o centro e São Paulo e o bairro de Itaquera, na Zona Leste, já passou por várias mudanças para a Copa. É o principal acesso à Arena Corinthians, local onde vai ocorrer a abertura do Mundial. A via foi apelidada de Avenida da Copa. A casa às margens da Radial Leste ainda é a mesma. Já a vizinhança... Ali onde tem a loja de carro ali era o nosso campo. Nós brincávamos, as peladas da gente. Aí onde é o seguro, é o meu tio onde morava. Na Orluz aqui, meu avô. Sérgio ainda guarda as fotos dos anos 60, época em que a ligação entre o centro e a Zona Leste de São Paulo começou a se concretizar. A padaria era aqui tinha todas as casas, né? E a padaria morria bem no bico lá mesmo, ela vinha até aqui a padaria mais ou menos. Essa radial aqui não tinha, essa via aqui. E era uma pista para ir para Itaquera e uma pista para a cidade, só. O corredor, projetado em 1945 durante a gestão do prefeito Prestes Maia, foi protagonista do desenvolvimento da região. São Paulo foi planejada. A Radial Leste é uma prova clara disso. O que aconteceu é que também, por outro lado, São Paulo foi ocupada de uma maneira muito mal desenhada. Então isso gerou uma enorme diferença de qualidade urbana entre a Zona Leste e a Zona Sul também, inclusive, mas entre a Zona Leste e a Zona Leste próxima, o Centro e a Zona Oeste. Com fluxo médio de 2,7 veículos por segundo em horários de pico, quem encara o trânsito da Radial Leste pela manhã, saindo de Itaquera, leva cerca de 1h20 para acessar a região central. Uma alternativa é a ciclovia. Para quem tiver fôlego, são 12 quilômetros de via exclusiva para as bikes, margeada em boa parte por um muro que serve de tela para grafiteiros conhecidos da capital.
De todas as mudanças pelas quais passou a Radial Leste, a última é talvez a mais charmosa. A via ganhou placas especiais para a Copa do Mundo, com o emblema do Mundial e a indicação para a Arena Corinthians. A Avenida da Copa, como vem sendo chamada, será a principal via de acesso à Arena Corinthians, que abre o Mundial. Ana Paula mora pertinho do estádio. Chegou em Itaquera há 8 anos. Se lembra bem do que encontrou. Quase não tinha comércio. Quando eu mudei, o shopping ainda estava sendo construído, né? O comércio ali no centro de Itaquera era totalmente parado, desvalorizado. Só tinha um mercadinho e tinha uma padaria. Hoje em dia, o pessoal está investindo mais em comércio aqui na região, está se preocupando mais em questão disso, de valorizar o bairro em si. Para Caldana, construções como a do estádio são fundamentais para impulsionar a subsistência da região. O estádio, assim como as outras ações, ele comporá um novo tecido urbano, com maior número de atrativos, com maior movimentação econômica, gerando renda e emprego. E na medida que você gere renda e emprego, que você gere movimentação econômica, você faz com que a própria Zona Leste crie as condições da sua transformação. O progresso chega, você tem que se adaptar. É poeira, é isso, é aquilo, é barulho. Mas hoje está aí a coisa mais linda do mundo, que é a Radial Leste. E movimentos sociais prometem para amanhã ao menos 50 protestos no Brasil e outros 15 no exterior contra os gastos públicos na Copa do Mundo. Também serão cobrados investimentos em moradia, educação, entre outras reivindicações. Os atos foram batizados de Manifestação das Manifestações, em referência ao título usado pela presidente Dilma Rousseff para se referir ao Mundial, Copa das Copas. Aqui na capital paulista, o objetivo é fechar as principais vias da cidade desde o início da manhã. E vereadores de São Paulo aprovaram em primeira votação um projeto de lei que prevê feriado municipal em 12 de junho, dia da abertura da Copa na Arena Corinthians, zona leste da capital paulista. Uma emenda no texto determina que nos demais jogos na cidade, a prefeitura decrete ponto facultativo. Assim, fica a critério das empresas, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço liberar seus funcionários nos dias das partidas. O projeto também libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. O texto ainda passará por uma segunda votação na Câmara antes de ser encaminhado para a sanção do prefeito Fernando Haddad. E após receber reclamações de passageiros, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, vai instalar assentos em saguão do terminal inaugurado recentemente. A instalação de cadeiras acontecerá até o final da semana. No entanto, os assentos serão restritos a deficientes, gestantes e idosos. O número ainda não está definido. O terminal, inaugurado no último domingo, foi projetado segundo o modelo de aeroportos asiáticos e possui grandes espaços livres para facilitar a circulação de passageiros. E a prefeitura decide montar um cercadinho na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. Na tarde desta terça-feira, grades de metal foram colocadas na área em que se concentram os dependentes químicos. Segundo o prefeito Fernando Haddad, a intenção não é impedir que os usuários de crack transitem pelo local. Os moradores e comerciantes da região reclamam que o fluxo dos usuários chega a obstruir as ruas. O calçadão na Alameda Cleveland, em frente à estação Júlio Prestes da CPTM, está cercado por grades e cones. Homens da Guarda Civil Metropolitana estão por perto. Do lado de dentro, usuários de droga consomem crack longe de quem passa na rua. Eles podem entrar e sair quando quiserem, mas aparentemente preferem ficar confinados. Segundo a prefeitura, são cerca de 200 usuários que foram convencidos a ficar no cercado e liberar as ruas e calçadas para carros e pedestres. Segundo o prefeito, esta era uma demanda da população do entorno. A ideia da prefeitura, ao instalar essas cercas, foi organizar o fluxo de pessoas, já que quem passa por aqui, comerciantes e moradores, reclamam muito da sujeira e da violência. Mas o cercadinho da Cracolândia dividiu opiniões. A questão de ser certo com o ser humano não é, né? Não é, nunca foi. Um paliativo, né? Paliativo, nada mais do que um paliativo. Pra mim não fez a menor diferença. Eles ficavam tudo por aqui, ó. De manhã você tinha que ir passar quase em cima deles. E agora? Ah, tá bem melhor.
O prefeito Fernando Haddad disse hoje que a medida reduziu em 70% o fluxo de dependentes químicos na região e que tudo está sendo negociado com os próprios usuários de drogas. Não é a primeira ação da prefeitura na área. Há 4 meses funciona o programa de Braços Abertos, que oferece hospedagem em hotéis da região, alimentação e trabalho. Hoje, 429 pessoas estão cadastradas no programa. A maioria trabalha em frentes de limpeza e varrição. Segundo a prefeitura, houve a redução de 50% a 70% no consumo médio de crack dessas pessoas. Mas há desistências. De janeiro até o fim de abril, 31 usuários voltaram para as ruas. Cerca de 300 voluntários participaram hoje de mutirão de cidadania na rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Moradores de rua puderam tirar documentos e avaliar a saúde. Marcos era morador de rua e acaba de conseguir um emprego. Aproveitou a manhã para tirar o CPF no caminhão do Ministério Público. Nesta outra barraca, deu entrada no primeiro RG da vida dele. Você tendo o documento, você tem esperança de um serviço, uma esperança de uma vida melhor, né? Quem veio à rua Santa Efigênia pôde também testar o colesterol, verificar o índice de massa corporal, aferir a pressão e aqui se pesar e verificar a altura. Tudo de graça. Um mutirão chamado de Rua Cidadã foi realizado em toda a extensão da Santa Efigênia. Essa região é cheia de problemas e nós queremos estar junto com a prefeitura, com todos os órgãos públicos na solução. Por isso que nós estamos fazendo esse evento. Lilian aproveitou para pintar as unhas. Ela faz parte do programa de Braços Abertos da Prefeitura, que dá emprego e moradia para quem quer parar de usar drogas. Se sente melhor, assim, aumenta a autoestima? Aumenta. Tá bonito também, né? E a unha feita. A região da Santa Efigênia é o segundo maior polo de comércio eletrônico do mundo, atrás apenas da cidade de Tóquio. É ainda o segundo maior polo arrecadador de impostos do estado de São Paulo. O movimento de veículos ficou interditado. Hoje, a vez era apenas dos pedestres. Quem também quis mudar o visual foi Obadias. Bem na hora certa. Precisava cortar o cabelo. E aconteceu de ser gratuitamente, graças a Deus. Há quase 2 semanas, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto invadiram um terreno na zona leste de São Paulo, próximo ao estádio do Corinthians. Segundo os organizadores do movimento, o local tem agora 6.000 pessoas e a cada dia recebe mais invasores que estão vivendo de maneira improvisada. Chegamos cedo ao acampamento para mostrar como é a rotina de quem veio disposto a ficar aqui por tempo indeterminado. Andar por este labirinto formado por centenas de barracos só com a ajuda dos coordenadores do movimento. A área, com 155 mil metros quadrados, foi toda invadida. Muitas pessoas moram hoje de aluguel, muitas pessoas que moram em casa de parentes, entendeu? Muitas pessoas moram de favor, entendeu? Então, quando vem uma oportunidade dessa, as pessoas tudo vêm para cá. O terreno é particular e fica a 4 quilômetros da Arena Corinthians, na região de Itaquera, zona leste da capital. O espaço foi dividido em 8 grupos. No último sábado, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto precisou suspender a construção de novos barracos, criando uma lista de espera. Mas hoje, novas áreas foram disponibilizadas. A área foi invadida já há 13 dias e o que impressiona é que em uma semana, cerca de 4.000 pessoas já estavam por aqui. Agora, segundo os organizadores, esse número já passa de 6.000 e a gente percebe que não para, de chegar pessoas por aqui, montando seus barracos com a expectativa de conseguir no futuro uma casa para morar. Rodrigo é pedreiro e conta que paga R$500 de aluguel. O dinheiro que ganha é insuficiente para cuidar da esposa e da filha. Por isso, veio se juntar ao grupo. A gente tem que ter uma moradia, né? Não tem, tá muito difícil ficar pagando aluguel aí, não dá. Dona Ivonete foi uma das primeiras a chegar na invasão. Ela conta que mora em um barraco de madeira com os netos e veio para cá na tentativa de, no futuro, conseguir uma casa para morar. Nem que eu conquisto hoje e morro amanhã. Mas eu bater no peito, é meu. É meu. Prefeitura não vai me tirar, ninguém vai me tirar, é meu. Agora a gente vai pedir licença para a dona Ivonete para conhecer aqui o espaço onde ela vive, com 6 pessoas. É ela e mais 5 pessoas da família, né, dona Ivonete? A gente pode mostrar o barraco aqui? Posso, sim. Mostra lá para a gente como é que vocês estão aqui. Bom, aqui as coisas, aqui nós põe os alimentos, né? Aqui é a mesa provisória para nós almoçar. Aqui é uma cama provisória para
colocar 3 netos para dormir, para não dormir no chão. Estão construindo agora? Estão construindo agora. Como é que vocês estavam fazendo antes? Dormir no chão mesmo? Dormir no chão. A Justiça marcou para o próximo dia 23 uma audiência de conciliação entre o sem-teto e os donos da área invadida. Até lá, a reintegração de posse foi adiada. Hoje, há cerca de 90 invasões na cidade de São Paulo e 130 mil famílias aguardam na fila para casas populares. Se não for assim, não há conquista. Como diz, né? Se não é por bem, vai por mal. Se eles não dão, a gente ocupa. O governo federal estuda colocar as famílias da invasão batizada de Copa do Povo em Itaquera no programa Minha Casa Minha Vida. Funcionários da Companhia de Trens Metropolitanos ameaçam cruzar os braços a partir das 0h desta quinta-feira. A repórter Fernanda Azevedo acompanhou a assembleia da categoria e tem mais informações. Fernanda. Estela, a Assembleia acabou agora há pouco e os trabalhadores, os ferroviários que atuam na linha 7 Rubi e na linha 10 Turquesa optaram por não entrar em greve à meia-noite de amanhã. Eles decidiram prosseguir com as negociações com a CPTM e na próxima segunda-feira eles têm uma nova reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. E aí, dependendo do resultado desta reunião, a greve pode ser remarcada para a próxima terça-feira. Essa categoria é representada por 4 sindicatos. Houve, então, a decisão neste, que é um dos maiores sindicatos da categoria. Ainda há mais 3 assembleias em curso, mas já havia um consenso para se adiar essa decisão para a semana que vem. Então, pelo menos na linha 7 e na linha 10 não haverá greve. A CPTM transporta 2,8 milhões de pessoas diariamente em 22 municípios da região metropolitana de São Paulo. Estela. Muito obrigada, Fernanda. 4 meses após o vencimento do prazo da reforma do Hospital das Clínicas, muitos pacientes continuam procurando o pronto-socorro. A reforma orçada em 4 milhões de reais do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, em Cerqueira César, começou em fevereiro de 2013 e a previsão para entrega era de 1 ano. Mesmo em reforma, o hospital continua lotado. A triagem está sendo feita em um container e a fila para atendimento é do lado de fora. Durante a reforma, o pronto-socorro reduziu o atendimento pela metade. E segundo o Hospital das Clínicas, as obras de modernização das salas do pronto-socorro já foram concluídas. Mas outras obras em outros setores ainda estão em andamento. Os pacientes em estado grave e vítimas de traumas são atendidos no local. As demais pessoas são encaminhadas às unidades de assistência médica ambulatorial, as AMAs. A ANS suspende 161 planos de saúde de 36 operadoras de todo o país. As suspensões valerão a partir de sexta-feira e devem durar 3 meses. A lista dos planos suspensos pode ser vista no site da ANS. Segundo a agência reguladora, a medida foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para atendimento médico e realização de exames e internações, além de negativas indevidas de cobertura. O presidente da ANS falou sobre o assunto. As operadoras têm buscado resolver mais os problemas do consumidor quando o consumidor procura a agência, né? Não é natural que uma operadora que se descuide num determinado período ou tenha algum problema assistencial, de rede ou algum problema econômico financeiro que a leve a restringir mais naquele relativo período, ela, na comparação com suas pares do mesmo porte, ela acabe tendo produtos, né, mais reclamados e que não tenha capacidade de resolução. A suspensão das vendas feitas pela agência, porém, não afeta o atendimento. As pessoas que já usam os planos de saúde atingidos apenas impede a inclusão de novos clientes. André Vargas interrompe licença e anuncia que vai retomar seu mandato de deputado federal na Câmara. Ele comunicou ao presidente da Casa, deputado Henrique Alves, nesta tarde por meio de uma carta. Vargas está em licença não remunerada desde o dia 7 de abril. O deputado pediu afastamento do cargo para se dedicar à sua defesa em um processo movido pelo Conselho de Ética da Câmara.
Ele é investigado por quebra de decoro parlamentar, depois que denúncias publicadas na imprensa apontaram seu envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal por lavagem de dinheiro. De lá para cá, André Vargas também renunciou à vice-presidência da Câmara e se desfiliou do PT. Governistas comandarão a CPI da Petrobras no Senado. Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, foi eleito presidente. José Pimentel, do PT cearense, líder do governo no Congresso, será o relator. PMDB e PT são os dois maiores partidos no Senado. A CPI vai investigar denúncias de irregularidades e má gestão na Petrobras e terá 180 dias para apresentar o relatório final. A oposição questiona a criação da CPI exclusiva no Senado. Seu objetivo é uma comissão mista com deputados e senadores. A CPI do Senado, como foi gerada, como foi gestada, ela não vai investigar o que a Petrobras precisa que seja investigado, ela vai investigar o que o governo quer que seja investigado. E a CPI já aprovou a convocação da presidente da Petrobras, Graça Foster. Ela deverá prestar esclarecimentos sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O pedido para que fosse ouvido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi rejeitado. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O PMDB vai presidir a CPI da Petrobras no Senado. O PT terá a relatoria. O governo Dilma busca a blindagem. Em São Paulo, o PSDB não fez e não fará CPI sobre o caso Alstom, Siemens e Metrô, apesar dos fatos. O Estadão informa. A Justiça Suíça revelou que Robson Marinho recebeu 2,7 milhões de dólares entre 98 e 2005. Conselheiro no tribunal que julga as contas do governo tucano desde 98, Marinho chefiou a Casa Civil de Mário Covas. Antes de se enlamear quem já não tem como se defender, é bom lembrar. Robson Marinho começou a receber um ano depois de deixar o governo Covas e seguia recebendo, segundo a Justiça Suíça, em 2005, quando Covas já estava morto há 4 anos. A ressalva é importante. No Brasil, para quem é do clube, a maior punição é a avacalhação pública. Culpa ou inocência são discutidas depois do justiçamento em público. Já quem não é do clube será condenado e preso, além da avacalhação. A avacalhação pública tem alguns sentidos. Um é o de aplacar a justa sede de justiça. Outro sentido é o político, ainda mais no ano eleitoral. CPIs podem até não dar em nada, mas produzem estragos nas manchetes, nos telejornais e nas mídias todas. Por isso, a pressão brutal para que algumas CPIs existam. Por isso, o silêncio cúmplice para que outras CPIs não venham a existir. A propósito, no site Congresso em Foco, importante informação do Procurador-Geral Rodrigo Janot. Pouco menos de 300 deputados e senadores respondem a mais de 540 processos no Supremo Tribunal Federal, ou seja, praticamente a metade do Congresso. Assustador, mas é bom lembrar o panorama todo. Ricos brasileiros têm a 4ª maior fortuna do mundo em paraísos fiscais, 520 bilhões de dólares, e isso em 2010. E brasileiros, em geral, devem à Receita mais de 1 trilhão e 300 milhões de reais em impostos. Boa noite. Ministro da Fazenda, Guido Mantega, fala sobre a Petrobras na Câmara dos Deputados. Mantega comentou a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006. Na época, segundo ele, os conselheiros da Petrobras não tinham informações plenas sobre a operação. Dilma Rousseff era presidente do Conselho de Administração que aprovou o negócio. O prejuízo admitido oficialmente é de $500 bilhão. De fato, os conselheiros não tinham as informações plenas para tomar a decisão. E a decisão que foi tomada com as informações que o que havia foram corretas, porque não estou falando só da presidenta Dilma, estou falando de conselheiros importantes, membros da sociedade, empresários reconhecidos que
opinaram pela aquisição de Pasadena. Atual presidente do Conselho, Mantega afirmou que em 2006 o mercado era promissor e acrescentou que foi contrário à compra da segunda etapa da refinaria em 2008. E com nova queda no sistema Cantareira, que chega a 8,4%. Essa medição foi divulgada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Em maio, o reservatório perdeu 2,1% de sua capacidade. Diante da falta de chuvas, o governo paulista decidiu antecipar o uso da água acumulada no fundo do Cantareira, chamado volume morto. O governador Geraldo Alckmin anunciou que a reserva começará a ser utilizada amanhã. Segundo o diretor-presidente da Agência Nacional de Água, Vicente Andreu, com o volume morto, a água do sistema Cantareira deve durar pelo menos até novembro. Já a Sabesp acredita que essa reserva técnica poderá abastecer a Grande São Paulo por 4 meses. São Paulo teve hoje mais um dia típico de outono. Fez frio de manhã, à tarde esquentou e voltou a esfriar agora à noite. E por enquanto, nada de chuva. A previsão dos meteorologistas é que o sol só volte que a chuva só volte aqui na capital paulista no fim de semana. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O tempo fica aberto nesta quinta-feira em boa parte do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. No sul do país, uma nova frente fria provoca chuvas amanhã, principalmente entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e oeste do Paraná. Essa condição de chuva se estende também para o oeste e sul do Mato Grosso do Sul. E na região norte do Brasil e nas faixas norte e leste do Nordeste, poucas mudanças, tempo abafado e chuva a qualquer hora. A máxima amanhã chega aos 26 graus em Brasília, 28 no Rio de Janeiro e aos 30 graus em Salvador. Para São Paulo, a previsão ainda é de friozinho ao amanhecer, mas com o sol forte da tarde, as temperaturas sobem rapidamente. Mínima de 15 e máximas de 31 graus em Votuporanga. Na região de São José do Rio Preto, máxima de 29 graus. E na faixa leste, os termômetros não passam da marca dos 26 no litoral. Aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 26 graus amanhã. Na sexta, o sol fica mais escondido, máxima de 25. E no fim de semana, voltam as condições de chuva fraca e a máxima prevista fica em torno dos 23 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Sevilha da Espanha conquistou o título da Liga da Europa. E não deu para o Benfica, que há 51 anos não ganha um título europeu, Celso Cardoso. Pois é, Estela, um jejum que dura desde 63, quando o Benfica conquistou a Copa dos Campeões da Europa pela segunda e última vez. Na final disputada em Turim, na Itália, depois de um 0-0 no tempo regulamentar e na prorrogação, o jogo foi para os pênaltis. E aí o time espanhol foi mais eficiente nas cobranças e venceu por 4-2. É o terceiro título da Liga Europa conquistado pelo Sevilha. Celso, o que eu quero saber, e eu acho que você não vai me conseguir responder, é o seguinte: existe uma maldição aí em cima do Benfica? Consigo responder sim, pode ser só coincidência. Mas o técnico húngaro Bela Gutmann, que trabalhou no Brasil inclusive, foi técnico do Benfica quando a equipe portuguesa conquistou a Copa dos Campeões da Europa em 63. E depois ele foi demitido. E aí ele disse o seguinte ao ser demitido: o Benfica jamais vai ser campeão continental novamente. Jogou uma praga. Coincidência ou não, coincidência ou não, nunca mais o Benfica venceu. Aí no ano passado, quando perdeu o título para o Chelsea, a diretoria do Benfica construiu um monumento, uma estátua com o Bela Gutmann com as duas taças. Mas, pelo jeito, o espírito do Bela Gutmann também não perdoou os portugueses. Foi bem feita essa praga, hein? E a bola rola hoje pela Copa do Brasil. Destaque para o Palmeiras, que recebe o Sampaio Corrêa. O time paulista perdeu o primeiro jogo por 2-1 e precisa da vitória para seguir na competição. Depois da derrota por 2-1 para o Sampaio Corrêa na semana passada, a derrota que acabou culminando com a demissão do técnico Gilson Kleina, o Palmeiras precisa vencer por pelo menos 1-0 nesta quarta-feira no Pacaembu para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil.
A equipe que vai ser escalada pelo técnico interino Alberto Valentim deve ser a mesma que encerrou com a série de 3 derrotas seguidas ao bater o Goiás por 2-0 no último sábado. A única diferença é que o Verdão não terá Valdívia. O camisa 10 já se apresentou à seleção chilena e só volta ao clube depois da Copa do Mundo. Mendieta será o seu substituto. Bernardo, que foi apresentado nesta terça-feira, não pode jogar porque já defendeu o Vasco na Copa do Brasil. Além dele, os outros desfalques são Fernando Praz e Bruno César, que estão machucados. O Palmeiras terá, portanto, Fábio, Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus, Renato, Wesley e Mendieta, Diogo, Leandro e Henrique. Já pela Libertadores, o Cruzeiro define hoje o futuro no torneio. Daqui a pouco, às 10 da noite, o duelo entre os atuais campeões do Brasil e da Argentina. O jogo acontece no Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe mineira perdeu a primeira partida em Buenos Aires por 1-0 e entra em campo precisando de uma vitória por 2 gols de diferença para seguir adiante. O técnico Marcelo Oliveira deve divulgar a escalação somente momentos antes do jogo. O terceiro reserva no elenco, o boliviano Marcelo Moreno, ganhou um lugar no time. O atacante marcou 3 gols nas últimas 3 partidas. Júlio Batista e Ricardo Goulart disputam a outra vaga na equipe, ou melhor, no ataque. Suspenso na primeira partida, o zagueiro Bruno Rodrigo volta ao time. O São Lourenço já eliminou nesta Libertadores o Botafogo na primeira fase e o Grêmio nas oitavas de final. Está abençoado pelo Papa. Time do Papa, hein? Vamos ver se o Cruzeiro consegue. Já na Argentina, a ausência do ex-corintiano Carlitos Tevez na lista final dos jogadores que vão à Copa do Mundo incomodou muita gente. O jogador da Juventus de Turim vive bom momento no clube italiano, mas não conta com a simpatia do técnico Alessandro Sabeja e está fora da Copa. Muita gente realmente não gostou da decisão do treinador argentino. Foi divulgada ontem uma lista de 30 nomes pré-convocados da seleção argentina para a Copa do Mundo. A grande ausência foi Carlitos Tevez, ídolo do Boca Juniors e do Corinthians e que atualmente está na Juventus da Itália. Questionado pela imprensa sobre o porquê da não convocação do atacante, o porta-voz argentino despistou. ¿Por qué no Tevez? Essa é uma resposta. Essa é uma questão que deve ser respondida pelo técnico Alejandro Sabeja. Nos últimos 3 anos, ele juntou um grupo unido que está trabalhando com competência para o que está em jogo. A ausência foi sentida pelos torcedores. Eles vão perder a garra, o coração. É isso que o Tevez traz para o campo. Ele é diferente, tem raça e joga com vontade. Sem Tevez, mas com Messi em campo, a Argentina estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho contra a Bósnia, no Maracanã. É muito forte a seleção da Argentina. E já tem até uma bandeira com o Papa no meio ali da gente, para dar sorte. O Papa é argentino. Muito obrigada, Celso. Boa noite. E é com você, Laerte. Acidente em mina de carvão na Turquia deixa pelo menos 274 mortos. No total, 787 pessoas estavam no local no momento da explosão. O governo afirmou que esse já é o pior acidente da história do país. O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, visitou hoje o local do acidente e se encontrou com parentes das vítimas. O dia também foi marcado por manifestações e confrontos com a polícia. Na capital Ankara, bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água foram disparados contra estudantes que protestavam contra as pobres condições trabalhistas no país. Muitos alegavam que a tragédia em Soma teria sido consequência de negligência. A mina teria sofrido uma explosão decorrente de uma falha elétrica em um transformador. Equipes de resgate bombeiam oxigênio para possíveis sobreviventes que ainda estejam soterrados no interior da mina. As autoridades acreditam que muitas pessoas podem ter morrido intoxicadas pelo monóxido de carbono da fumaça. A empresa responsável por explorar a mina abriu uma investigação, mas ressaltou que a jazida seguia todas as medidas de segurança. O governo da Turquia decretou 3 dias de luto no país. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. São Paulo faz a primeira jornada de direito à saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, entrevisto a juíza de direito Débora Ciossi, da 2ª Vara da Família e Sucessões em São Paulo, eleita pelo Supremo Tribunal Federal
conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Parabéns por sua escolha, por sua eleição, pelo reconhecimento da sua competência para fazer parte, integrar esse importante Conselho de Justiça. Agradeço a oportunidade de divulgar um trabalho do Conselho Nacional de Justiça e a oportunidade de estar com você aqui, com vocês, né? Agora, doutora Débora, qual foi a motivação para essa jornada de defesa do direito à saúde, uma reflexão sobre isso? Chamou atenção, nós conversamos, inclusive, na redação, né? Mas que curioso, né? O direito à saúde, nunca se fala nisso. Na verdade, a judicialização da saúde tem se tornado um problema frequente. O Conselho Nacional, preocupado com esse direito à saúde, que é de todos e dever do Estado, um direito fundamental, direito social do Estado, que o Estado tem a obrigação de cumprir, nem sempre é cumprido. Então, a nossa preocupação no Conselho com a judicialização é o seguinte: o Judiciário não pode substituir o gestor público de saúde e a função do Executivo, mas ele não pode ser ativista, mas ele também não pode ser omisso. Então, a nossa ideia da jornada, de todo o pessoal do Fórum Nacional que cuida da saúde no Conselho, é exatamente achar um ponto de equilíbrio. Uma discussão de enunciados, uma construção conjunta de decisões um pouco mais uniformes, para que a população seja atendida com mais urgência, de uma forma mais sensata. Então, porque tudo que é dialogado, tudo que vem construído conjuntamente, é um pouco mais fácil de ser implementado. Agora, eu vi que parece que o cidadão acordou que ele tem sim esse direito, né, de acesso aos trabalhos, àquilo que se instituiu para a promoção da saúde pública. Entretanto, não consegue. Hoje mesmo, antes de entrevistá-la, entrando aqui no estúdio, eu já tive um relato: eu não consigo, meu filho é autista, eu vou lá, eu estou na fila, é uma luta. E as pessoas estão indo à justiça. Esse é o caminho? Na verdade, é o caminho quando há graves distorções. Então, quando o Estado, ou União, Estado, município, gestor, deixa de cumprir com a obrigação de distribuir saúde, completo bem-estar físico, mental, social, psicológico. A gente não pode esquecer do conceito amplo saúde, inclusive saúde reprodutiva. Eu sou defensora aí dos tratamentos de reprodução assistida. Então, assim, a gente fala no saúde no sentido amplo, é uma obrigação do Estado. O cidadão, essa é mais uma função da jornada: orientar o cidadão, mostrar para o cidadão que ele tem direito e como buscar os direitos. Como buscar? Como buscar os direitos. Que está. Existe essa expressão, né? Eu vim aqui buscar meu direito. Existe essa expressão. Ele está mais consciente, mas ainda tem um certo descrédito, talvez por conta da burocracia e da demora. E em São Paulo, existe esse déficit também? Ou isso é num país tão grande, com tanto problema como existe o Brasil? São Paulo também recorre muito à justiça para a solução a esse direito à saúde? São Paulo, a gente tem cerca de 53 mil ações em matéria de direito à saúde. Agora, bastante, né? Bastante. Muito. Mas São Paulo realmente é um estado muito grande, onde o nosso Tribunal de Justiça estadual tem muitas demandas. Mas a gente verifica, por exemplo, em 2012, um dado, o Ministério da Saúde foi citado para medicamentos, insumos e repasses de verba em 13 mil ações, aproximadamente. E isso gerou um gasto público em torno de 355 milhões, em razão de judicialização, que muitas vezes o remédio já está listado na lista de fornecimento obrigatório. Quer dizer, então a questão é a administração daquilo que já existe, é gestão? Eu acho que são duas coisas. É a escassez, porque o nosso país, ele investe na saúde cerca de 9% do PIB, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos investe quase 18%. E França, 11,7% aproximadamente. E isso, assim, é um problema de, então, recursos e mais gestão. Mas isso não é função do Judiciário, a gente tem que separar bem. O Judiciário veio mesmo para coibir algumas distorções. E o Conselho Nacional, preocupado com o ativismo, que a gente não é nem favorável ao Judiciário substituindo o Executivo. E essa questão de gestão, que isso é um problema
do Executivo, não do Judiciário. A gente não pode permitir e a que isso ocorra. A abertura do Executivo para assumir essa função, que é uma responsabilidade, e o desempenho de uma função. Ou existe aí um hermetismo em relação a isso? Olha, posso dizer com relação ao Estado de São Paulo, com um pouco mais de propriedade, nacionalmente a gente tem os dados do Conselho, mas aqui no Estado, por exemplo, foi criado com auxílio dos entes aqui públicos, um sistema de juizado para um diálogo entre o consumidor da saúde. Juizado de quê? De pequenas causas, é isso? Chamamos de GEFAS, foi uma iniciativa bárbara aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de uma conversa, uma conciliação pré-processual, para evitar a judicialização. Então, assim, é um caminho de o gestor saber o que ele tem que cumprir, porque a gente tem aí alguns problemas importantes que dá para a gente tentar desenhar, né? E o cidadão não sabe isso, eu acredito. Imagina que recorrer à justiça é uma instância mais segura e é muito demorada também, não é demorado? Com relação à saúde, as demandas são urgentes. E o que causa esses déficits? Causa algumas distorções também, porque, por exemplo, algumas liminares a pessoa consegue passar a fila. A gente tem que estudar muito, debater muito a questão para conseguir uma sociedade melhor. Mais justa. Mais justa, solidária. Nós estamos falando de justiça, claro. é solidariedade e é compreensão e justiça, porque é saúde, né? Uma questão essencial. Essencial. O conselho, para quem nos vê agora, o telespectador que acompanha essa entrevista, tendo um problema de cerceamento desse direito à saúde, que todo brasileiro tem garantido pela Constituição, antes de recorrer à justiça, depois que as esperanças estão muito abaladas, como essa pessoa deve agir? Então, depende muito, né? Ele pode procurar a Defensoria Pública. Defensoria Pública. Defensoria Pública vai orientar. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem esse GEFAS ao lado ali do Fórum da Fazenda Pública. Como é o nome? GEFAS, o juizado. GEFAS. É um juizado onde há conciliação pré-processual. É um caminho que tem dado resultado em São Paulo, um plano piloto foi instalado aqui e o Conselho pode analisar se isso funcionar, porque as boas práticas a gente tem que disseminar. Isso está sendo feito com auxílio aí dos entes aqui, municipal, federal, estadual. Ótimo. Muito obrigada por Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o jornal, o nosso trabalho. No Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada. Laerte. Presidente da Nigéria afirma que não irá aceitar a proposta do líder do grupo Boko Haram de trocar garotas sequestradas por prisioneiros que estão sob custódia do Estado. Hoje completa um mês do sequestro de centenas de estudantes. Nem a chuva impediu que dezenas de pessoas se reunissem para lembrar a data e pedir a volta das garotas. A manifestação ocorreu em Lagos, cidade mais populosa da Nigéria, e pedia que o governo intensificasse as buscas. Após o grupo radical islâmico Boko Haram liberar um vídeo em que várias das estudantes aparecem rezando, familiares emocionados conseguiram identificar algumas delas. O sequestro ocorreu em abril, quando uma escola secundária foi invadida na cidade de Chibok e cerca de 276 estudantes foram raptadas. 53 conseguiram fugir. Comboio ucraniano sofre ataque de rebeldes separatistas. Ao menos 8 soldados morreram. O ataque ocorreu ontem perto da cidade de Kramatorsk. Segundo o ministro de Defesa ucraniana, Mikhailo Koval, entre 30 e 40 pessoas armadas cercaram os soldados e lançaram mísseis. 2 helicópteros foram enviados para auxiliar a tropa e socorrer os feridos. Desde que enviou o exército para o leste do país, a Ucrânia nunca tinha perdido tantos soldados em um único ataque, como ocorreu em Kramatorsk. Enquanto isso, em Mariupol, um dos homens mais ricos da Ucrânia tenta continuar com seus negócios e restabelecer a ordem em sua cidade.
Rinat Akhmetov é nativo de Donetsk e tenta ajudar nas negociações com os rebeldes a fim de preservar sua empresa e interesses. Alguns de seus funcionários até acompanham policiais em suas patrulhas e ajudam a limpar barricadas. Museu em homenagem às vítimas do atentado de 11 de setembro está prestes a ser inaugurado. O National September 11 Memorial and Museum deve abrir suas portas oficialmente para o público no dia 21 de maio. Porém, familiares das vítimas foram os primeiros a ser recebidos. O espaço é resultado de 8 anos de trabalho conjunto entre membros da equipe de resgate, arquitetos, familiares, sobreviventes, entre outros. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. E mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Mergulhe na rotina dos feirantes em A Cidade que Não Dorme. Nesta sexta, 11h30 da noite.